Boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma análise detalhada. Aquela nossa imersão profunda de sempre no material que realmente importa. É muito bom estar de volta. E hoje nós temos em mãos um documento que, à primeira vista, pode parecer só mais um daqueles memorandos técnicos super áridos, sabe? Sim. Mas que, na verdade, carrega o peso de moldar praticamente toda a infraestrutura da nossa sociedade nas próximas décadas. Com certeza. É um material denso. O texto que vamos explorar hoje traz as propostas e diretrizes para uma IA responsável. Exato. E é basicamente uma lista estruturada, um mapa tático que tenta ditar as novas regras do jogo para o desenvolvimento da inteligência artificial. E em escala global. E não é uma tarefa fácil. Nem um pouco. E a nossa missão nesta sessão de hoje é desempacotar esses tópicos. É entender a mecânica de como e se essas propostas conseguem parar de pé no mundo real. É um prazer enorme estar aqui para essa discussão. E eu diria que em um cenário de sobrecarga de informações, onde o avanço das redes neurais ocorre num ritmo quase frenético. Que desafia qualquer regulação, né? Exatamente. Desafia os ciclos tradicionais de regulação. Então, entender essas diretrizes deixou de ser um nicho apenas para engenheiros de software. Compreender essa arquitetura invisível é fundamental para qualquer pessoa que queira decifrar a economia, o mercado de trabalho e as dinâmicas de poder de hoje. É a base de tudo agora. O que esse documento tenta estabelecer é essencialmente o esqueleto de um novo contrato social para a era da automação cognitiva. Ok, vamos desvendar isso. O documento divide essas diretrizes em grandes blocos temáticos. Sim, são bem definidos. O primeiro deles ataca diretamente os princípios para uma IA ética e começa com um tripé que é até bastante conhecido no meio: transparência, justiça e não discriminação. O famoso trio. Isso. Agora, quem acompanha o setor de perto sabe que codificar ética não é só escrever uma linha de comando com "se for injusto, não faça". Se fosse tão simples assim. Pois é. Considerando a complexidade técnica dos sistemas atuais, como o documento propõe que a gente lide com a escala monumental desse desafio? O que é fascinante aqui é o reconhecimento de que a própria arquitetura da IA moderna exige uma mudança radical de paradigma. Como assim? Na forma como pensamos a auditoria mesmo. Quando a gente fala de falta de transparência hoje, não estamos falando de um programador mal intencionado escondendo um código. O clássico hacker de filme. Exato. Não é isso. Estamos lidando com redes neurais que têm bilhões, às vezes trilhões de parâmetros. É uma imensidão matemática. O sistema ajusta os pesos e as conexões de forma não linear durante o treinamento. E o resultado disso é a famosa caixa preta. A caixa preta da IA. Isso. Um cenário onde um volume colossal de dados entra, uma decisão sai, mas rastrear o caminho exato. O porquê daquela decisão? Exatamente. O caminho que levou àquela inferência é um desafio matemático até para os próprios criadores do modelo. Mas, sendo bem realista aqui, isso não esbarra imediatamente na questão da propriedade intelectual. É a grande barreira. Porque, assim, como as diretrizes sugerem que uma empresa simplesmente abra sua caixa preta para provar que é justa, sem entregar o motor do negócio de bandeja para os concorrentes? Necessariamente colocar o código-fonte aberto no GitHub para todo mundo ver. Certo. Trata-se de criar mecanismos de explicabilidade. É permitir auditorias independentes sobre os conjuntos de dados de treinamento. Avaliar o que a máquina consumiu para aprender. Perfeito. E é aí que os princípios de justiça e não discriminação entram com força total. Porque a IA, por design, ela aprende a prever o futuro reconhecendo padrões no passado. Se o conjunto de dados históricos de uma sociedade contém vieses sistemáticos, o que a máquina faz? Ela repete. Ela absorve, otimiza e escala esses vieses. Nossa, isso me lembra muito aquele caso clássico. Aquela ferramenta experimental de recrutamento que uma gigante do e-commerce tentou usar uns anos atrás. Aquele caso é o exemplo perfeito. O algoritmo deles analisou os currículos enviados ao longo de uma década, se não me engano. E como a maioria das contratações históricas em tecnologia era de homens... O sistema aprendeu sozinho. Sim. Ele simplesmente aprendeu que currículos que tinham a palavra mulher ou referências a faculdades femininas deveriam ser penalizados. É um exemplo emblemático, muito forte, de como a tecnologia pode automatizar e ainda conferir uma falsa aura de objetividade matemática a uma falha puramente humana. E ninguém programou ele para odiar mulheres. Não,
o modelo não foi programado com essa regra explícita. Ele só otimizou um padrão histórico que já era imperfeito. É assustador. E por isso as diretrizes apontam que garantir a justiça exige uma intervenção muito ativa. Não basta ter boas intenções na hora de compilar o código. Tem que testar. Muito. É necessário testar os modelos rigorosamente contra resultados discriminatórios antes do lançamento e manter um monitoramento contínuo depois. A transparência e a tal da explicabilidade funcionam como ferramentas de diagnóstico, então? Exato. Para auditar se a justiça está operando na prática ou se é só aquele jargão de marketing corporativo. O que nos leva direto aos 2 próximos princípios listados nessa primeira parte do texto: responsabilidade e sustentabilidade. 2 pontos vitais. Sobre a responsabilidade, a questão central parece ser a famosa prestação de contas. Pense bem, quando uma decisão automatizada nega um crédito bancário indevidamente, Uhum. ou causa um erro terrível num diagnóstico médico, de quem é a culpa no fim do dia? É da equipe que tratou os dados, da empresa que licenciou a API ou de quem apertou o botão? O documento é bastante enfático nessa parte. Ele afirma que a autonomia operacional da máquina não exime de forma alguma a responsabilidade humana. Acabou a desculpa de o robô errou. Exatamente. As diretrizes estabelecem que a cadeia de desenvolvimento precisa ser mapeada com clareza. Não existe a figura da impunidade algorítmica. Pois é, eu gostei desse termo, impunidade algorítmica. Pois é, uma corporação não pode simplesmente chegar no tribunal e alegar que a máquina tomou a decisão sozinha como uma defesa legal. Certo. Sistemas de alto risco precisam de protocolos claros de mitigação de danos, tem que haver um ponto de responsabilização humana totalmente definível. Entendido. Fica na conta de alguém de carne e osso. Agora, mudando de marcha, vamos falar sobre sustentabilidade. Esse é um ponto que eu acho que vai surpreender muita gente. Porque geralmente quando a gente lê sobre tecnologia, esse termo fica restrito àquelas metas super distantes de neutralidade de carbono em relatório anual, né? Sim, puro marketing verde às vezes. Mas o documento coloca a sustentabilidade como um pilar central e ético. Como a gente interpreta isso saindo do discurso padrão? Estamos falando da pegada física dos servidores. Sim, e a magnitude desse impacto físico frequentemente passa batido por quem usa. A gente usa metáforas como a nuvem e soa tão leve e material. Parece que os dados estão flutuando no céu. Exatamente. Mas a realidade é que treinar e operar esses grandes modelos de linguagem exige uma infraestrutura industrial massiva. Galpões e galpões. Gigantescos. Estamos falando de data centers que consomem gigawatts de eletricidade e exigem milhões, literalmente milhões de litros de água potável anualmente. Água potável. Sim, água potável apenas para resfriar os servidores, para evitar o derretimento dos processadores gráficos operando no limite. Nossa, milhões de litros? Eu sabia da energia, mas a água coloca numa perspectiva bem mais urgente. O documento argumenta justamente isso. Uma IA responsável precisa justificar o seu custo ecológico. Faz todo sentido. Se o desenvolvimento contínuo desses modelos esgota os recursos naturais locais e derruba a rede elétrica de uma comunidade inteira, o princípio ético falhou já na concepção física da coisa. O que coloca uma lente totalmente diferente sobre a eficiência dos algoritmos. Não é só sobre velocidade de resposta, a latência. É sobre o consumo de recursos finitos para gerar um texto, uma imagem. Exato. Qual é o custo material daquela inferência? Sensacional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto dá uma guinada. A segunda grande parte das diretrizes muda o foco das máquinas e do impacto físico direto para o fator humano. A base de tudo. O bloco é intitulado Educação Ética para Desenvolvedores e Usuários. A ênfase é colossal em quem constrói a tecnologia. Eles exigem formação interdisciplinar e ética nos cursos de tecnologia. E essa guinada, eu diria que é crucial. Historicamente, a formação nas ciências da computação tem sido altamente isolada. É muito focada na otimização técnica. Na matemática pura. Sim. Os currículos celebram a eficiência, a escalabilidade, o código limpo. E o problema sistêmico que as diretrizes identificam aí é que nós entregamos a capacidade de reescrever dinâmicas sociais globais nas mãos desses profissionais. Profissionais que não foram treinados para isso. Mesmo os criam. Caramba! O desenvolvimento de IA simplesmente não é mais um desafio de engenharia pura.
Hoje é um desafio sociotécnico de primeira ordem. Para colocar de uma forma meio irônica, o documento basicamente sugere que aquele estereótipo do desenvolvedor antissocial, Com fone de ouvido gigante. que vira noites à base de energéticos focando só em fechar chamado técnico, isso precisa acabar. Tem que acabar. Agora, antes de fazer um upload de código que vai afetar milhões de usuários do dia para a noite, esse desenvolvedor precisa ter lido um pouco de filosofia moral, história, sociologia. Em essência, sim, é exatamente essa a proposta. A exigência de formação interdisciplinar visa construir um vocabulário crítico dentro das próprias equipes de engenharia, para eles saberem o que estão afetando. Sim. Veja bem, a matemática pode determinar a forma mais eficiente de maximizar o engajamento de um usuário numa rede social. Uhum. Mas é a ética interdisciplinar que vai perguntar: maximizar esse engajamento através da amplificação de conteúdos extremistas é uma escolha moralmente justificável? O famoso podemos fazer versus devemos fazer. Perfeito. Integrar essas disciplinas na base da formação significa identificar esses dilemas morais ainda na fase de design, e não só na fase de gerenciamento de crises, quando o produto já está no ar causando estrago. Mas vamos tensionar isso um pouco com a realidade do mercado corporativo. Vamos. Porque o próximo ponto desse bloco trata de cultura organizacional responsável. É muito bonito ter um engenheiro júnior recém-formado, com uma base ética sólida, lendo Kant. Sim, no papel é lindo. Mas como isso sobrevive ao contato com o mundo real? Quando esse mesmo profissional entra numa mega corporação e a pressão dos acionistas começa, as metas trimestrais, o medo de perder a corrida tecnológica para a empresa rival, É o choque de realidade. uma aula de ética na faculdade não me parece páreo para pressões financeiras na casa dos bilhões de dólares. E esse é, indiscutivelmente, o maior gargalo para a implementação prática de todas essas propostas. É uma luta desleal. O documento parece reconhecer essa simetria de poder, e por isso ele desloca a responsabilidade da virtude individual, lá do engenheiro júnior, para a estrutura corporativa como um todo. Tá, e o que isso significa na prática? Uma cultura organizacional responsável exige que a ética não seja apenas um departamento isolado, aquele pessoal da conformidade jurídica que ninguém gosta. O pessoal do compliance. Isso. A ética tem que ser algo integrado aos indicadores de desempenho da própria empresa. Na prática, então, a gente estaria falando de mudar a estrutura de incentivos, certo? Recompensar as equipes por encontrarem falhas de segurança ou vieses antes do lançamento, em vez de focar exclusivamente no tempo de entrega. Exato. Se a diretoria recompensa apenas a velocidade, o time to market, a precaução ética vai ser fatalmente vista como um obstáculo burocrático. Um atraso. Ninguém vai querer ser o chato da ética que atrasou o lançamento em 2 semanas. Ninguém. Por isso, o documento sugere a implementação de processos onde o questionamento interno seja protegido institucionalmente. Um carrê de segurança. Isso. Um desenvolvedor precisa ter canais seguros para sinalizar que um modelo está apresentando um comportamento de risco ou um viés discriminatório. Sem medo de ser demitido. Sem temer nenhuma retaliação profissional. Porque sem essa proteção estrutural, a cultura responsável é inviável. Não importa o quão bem educados sejam os engenheiros na universidade. Fantástico. Então, o que tudo isso significa quando a gente sai do ambiente super controlado das empresas e das universidades? É assim que chegamos à terceira e última parte do documento. Recomendações práticas para políticas públicas. A arena do mundo real. A transição da teoria para o território complexo do Estado, da burocracia e da legislação. O primeiro grande ponto levantado é a necessidade de estratégias nacionais de IA. Mas parando para pensar, a tecnologia flui quase sem barreiras pela internet. Qual é o peso real de uma estratégia puramente nacional hoje em dia? Se conectarmos isso com a visão geral da geopolítica, a gente vai ver que a inteligência artificial deixou aquele escopo puramente comercial já faz tempo. Sim, virou política de Estado. Exatamente. Se tornou uma questão de soberania nacional. É comparável à infraestrutura de energia elétrica ou de telecomunicações. É a base do país operando. Quando as diretrizes recomendam estratégias nacionais, elas estão alertando que os países não podem ser apenas consumidores passivos de tecnologias desenvolvidas em 3 ou 4 polos globais. Não dá para só comprar o pacote de fora e instalar. Não dá. Um modelo de linguagem treinado massivamente em dados de uma cultura específica, ele carrega os valores socioculturais daquela região. Ah, os viés de quem programou.
Isso. Uma estratégia nacional serve para definir como o Estado vai fomentar talentos locais, como vai proteger a privacidade dos dados de seus cidadãos e assegurar que a implementação esteja alinhada com as suas próprias constituições. Faz todo sentido. Você não importa apenas um software, você importa a visão de mundo de quem construiu aquele software. Perfeito! É exatamente isso. E isso nos leva à governança participativa, que o texto defende bastante como ferramenta para essa estratégia nacional. Mas, sendo um pouco cínico por um momento aqui, Vamos lá. como uma governança participativa funciona na prática? Nós sabemos muito bem que as gigantes de tecnologia têm orçamentos de lobby multibilionários. Eles têm influência direta em legislaturas ao redor do planeta inteiro. Com certeza. Enquanto isso, a sociedade civil, os sindicatos, até a academia, mal conseguem acompanhar a velocidade de atualização dos sistemas. Como que se equilibra essa balança? A assimetria de poder e de conhecimento técnico que você descreve é brutal e é o exato motivo pelo qual o documento insiste tanto nessa governança participativa. Porque se deixar rolar solto, Os impactos não são distribuídos de maneira uniforme pela sociedade. Quem paga a conta são os mais vulneráveis. Um algoritmo de triagem afeta certos grupos demográficos mais do que outros. sim. A automação de tarefas vai desestruturar setores inteiros da força de trabalho de forma desproporcional. Motoristas, atendentes, Exato. Portanto, formular políticas públicas a portas fechadas, contando só com tecnocratas governamentais e lobistas corporativos, é uma receita pronta para a exclusão social. tem que abrir as portas. A governança participativa exige a criação de fóruns multissetoriais, onde o impacto real vivenciado por trabalhadores e comunidades tenha peso legal na formulação das regras. É garantir que quem vai sofrer as consequências da tecnologia tem uma cadeira na mesa onde as regras estão sendo escritas. Belo resumo. Mas aí entramos na parte que, lendo o material, me pareceu de longe o maior quebra-cabeça de todos. Os indicadores. Sim, o documento finaliza destacando a necessidade de indicadores de impacto social. Mas como a gente mede objetivamente o sucesso ou o fracasso dessas políticas públicas de IA ao longo do tempo? E isso levanta uma questão importantíssima sobre a nossa própria capacidade atual de medição. A verdade é que os nossos estados e mercados são extremamente sofisticados em medir o lado econômico e técnico. Assim, PIB, inflação. Temos metodologias centenárias para calcular o produto interno bruto, a taxa de juros. Na tecnologia, medimos a latência de uma rede, a taxa de erro de um modelo com uma precisão milimétrica. Tudo numa planilha perfeita. O grande desafio que as diretrizes impõem agora é como traduzir indicadores qualitativos humanos em métricas quantitativas robustas que possam embasar decisões legais. Essa é a parte difícil. Porque é muito fácil fazer um discurso dizendo que a meta da IA é melhorar o bem-estar social. Todo CEO diz isso. Mas como um órgão regulador chega e mede se um sistema de recomendação de vídeos no celular diminuiu a coesão de uma comunidade? Ou como medir matematicamente que houve diminuição do preconceito sistêmico após aplicar a lei. É o desafio de quantificar o inquantificável. É tentar colocar a experiência humana numa planilha do Excel para justificar se um software continua no ar ou é suspenso. É exatamente a complexidade colossal desse desafio que torna esse último ponto tão vital para o futuro. Sem a criação desses indicadores de impacto social baseados em metodologias científicas rigorosas, Virá só carta de intenção. qualquer legislação corre o risco de ser puramente retórica. Precisamos desenvolver novas réguas, novas formas de medir o mundo. E como seriam essas réguas? Isso pode envolver auditorias periódicas sobre os níveis de polarização gerados por uma plataforma, ou estudos longitudinais sobre a saúde mental em ambientes de trabalho afetados por vigilância algorítmica. Entendi. Ou até métricas que capturem a mobilidade econômica real em setores que foram pesadamente automatizados. Ou seja, a regulação da IA não pode de jeito nenhum ser um evento isolado. Aquela lei que o Congresso aprova, tira a foto e todo mundo esquece no dia seguinte. Não, é um organismo vivo, é um ciclo contínuo. As métricas servem para criar um loop de feedback, então. O Estado vai lá e implementa a estratégia nacional, a sociedade civil monitora com aquela governança participativa e os indicadores sociais dizem se estamos no caminho certo ou se tem que acionar o freio. Trata-se de uma governança adaptativa.
A tecnologia muda todas as semanas, o arcabouço de monitoramento precisa ser dinâmico na mesma proporção. Tem que acompanhar o ritmo. Tem, fornecendo dados constantes para recalibrar as políticas. E isso amarra todas as pontas do documento. Você precisa dos profissionais interdisciplinares para entender esses impactos sociais, precisa das empresas com cultura responsável para ajustar os produtos quando os indicadores apontarem falhas e dos princípios éticos de justiça lá do começo para basear as auditorias de tudo isso. É uma teia incrivelmente complexa e muito bem desenhada. Vamos fazer uma síntese rápida dessa nossa jornada de hoje. Começamos desconstruindo os princípios teóricos. Vimos que a transparência e a explicabilidade são vitais para abrir essas caixas pretas bilionárias. Exato. E que a justiça é uma luta diária para não automatizar o preconceito humano. Exploramos como a sustentabilidade exige olhar para o consumo brutal de energia e de água dos data centers. O impacto físico real. Depois mudamos o foco para nós, o fator humano, debatendo como o perfil do desenvolvedor precisa evoluir através da educação ética e como a cultura corporativa tem o dever de proteger quem levanta a mão e aponta um erro, contra a pressão cega pelos lucros. Mudança de cultura estrutural. E, por fim, aterrissamos na realidade dura das políticas públicas, com a urgência de termos estratégias nacionais soberanas, uma governança que traga o sindicato, a academia, a sociedade para a mesa e o imenso desafio de criar indicadores para medir o impacto de tudo isso no ser humano. É uma obra de arquitetura social. É o tipo de documento que exige múltiplas leituras porque ele não está tratando de ficção científica ou de futuros distantes no espaço. Não tem nada de Exterminador do Futuro aqui. Não. Ele lida com o presente imediato, compreender essas diretrizes, as tensões enormes que existem ali e os desafios práticos é entender como as engrenagens da nossa economia e dos nossos direitos civis serão estruturadas a partir de agora. Basicamente, as regras do jogo do século XXI. É a renegociação do funcionamento da sociedade civil. Não é um debate para ficar restrito a fórum de TI na internet. É o rascunho da nossa arquitetura futura sendo desenhado em tempo real na nossa frente. Sem dúvida alguma. E partindo de toda essa análise que fizemos, especialmente dessa parte complexa das métricas finais, eu acho que isso nos deixa com uma reflexão inevitável para continuarmos investigando muito além desta sessão. Deixa a provocação para quem nos escuta. Se o sucesso da IA agora deve ser medido rigorosamente por indicadores de impacto social, o grande desafio que fica para a humanidade no futuro é: quem exatamente na sociedade terá o poder, a autoridade e o mandato para definir o que constitui um impacto positivo? Profundo isso. Como garantimos que o desenho desses indicadores de sucesso reflita de fato a imensa e complexa diversidade humana e não acabe se tornando apenas um espelho confortável das visões de mundo e dos interesses financeiros de quem detém o poder de construir a tecnologia? Essa é definitivamente a grande questão que vai nortear os próximos anos. Uma provocação super robusta para deixarmos ecoando após a análise de hoje. Agradeço imensamente a quem nos escuta por investir tempo e atenção nessa nossa imersão detalhada. Foi excelente. É sempre um privilégio dissecar ideias tão centrais em um formato de conversa aberta, tentando iluminar um pouco as engrenagens que estão movendo o nosso futuro coletivo. Até a próxima imersão. O prazer foi todo meu, que as perguntas continuem sempre abertas e o pensamento crítico muito aguçado. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.